Bem-vindos ao Plataforma Associativa. O Grupo de Dadores de Sangue do Concelho de Águeda é uma associação humanitária existente desde abril de 1988, portanto há 35 anos e meio. Integra o Movimento Nacional de Dádiva de Sangue, voluntário, com a intenção da doação autossuficiente de sangue no país. Cesário Macedo, presidente deste grupo humanitário, é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O lema "Dar sangue é dar vida" faz mais sentido hoje do que fez no passado? O sentido é o mesmo. Contudo, a realização deste sentido hoje está mais problematizada do que no passado. No passado mais recente, claro. Pelo menos nos anos os anos a seguir à fundação do Grupo de Dadores de Sangue, era um êxito cada recolha de sangue. Tinha recolhas com 120, 130, 140, às vezes 150 dadores inscritos. Não significa que tivesse 150 dádivas, porque muitos são rejeitados por várias razões, porque estão constipados, porque têm doenças, têm maleitas, que não lhes permitem fazer a doação. Contudo, os resultados eram magníficos na altura e hoje são um desastre. Hoje é muito menos. Nomeadamente por causa da pandemia de Covid-19. A partir daí foi uma redução quase extrema. Hoje há menos dadores, mas há mais necessidade de sangue? Há mais necessidade de sangue e menos dadores, exatamente como disse. Porque o sangue faz parte da vida, portanto o sangue é vida, dar sangue é dar vida, e sem sangue muitas pessoas acabam a sua vida. Portanto, se não houver sangue, morre-se mais. Desde 88, com uma atividade regular, mas como é que caracteriza a atividade da associação? Que iniciativas é que tem tomado? Como é que tem sido a atividade da associação? As iniciativas da associação são apenas e só recolher sangue e plasma. Portanto, temos tomado todas as iniciativas tendentes a arranjar cada vez mais dadores. Através da publicitação das recolhas, através de brindes, através de chamadas de atenção para que, enfim, não se constipem, não apanhem efeitos maléficos que possam prejudicar a doação. Porque, como cada doação é precedida de uma consulta médica, não se perdoam certas e determinadas situações e o dador é rejeitado nessa altura. E tem havido muitos dadores rejeitados? Tem havido bastantes dadores rejeitados. Sim. Mas a associação basicamente promove ações de recolha? Ações de recolha é a finalidade única da associação. Com que periodicidade é que... Todos os meses fazíamos pelo menos 2 colheitas, pelo menos. Sim. Hoje fazemos uma e às vezes mais do que uma, mas é raro. Como é que se processa a dádiva voluntária de sangue? Não é? Antes disso, quem participa nessas ações de recolha são dadores voluntários. Não há, digamos assim, uma carteira de dadores que é quem se possa recolher. Nós sabemos quem são os dadores de sangue e já temos, pela nossa associação, já passaram quase 10 mil dadores. Claro que o dador de sangue só pode ser-lo a partir dos 18 anos, se tiver saúde, se tiver mais de 1,5 metro de altura, e termina aos 65 anos, também já não pode dar. Antes dos 18 não pode, depois dos 65 não pode. Isto pode ter intervalos com maleitas, com constipações, com gripes e com outras doenças que sejam impeditivas da doação de sangue, como a
cada doação é precedida de uma consulta médica, o médico, à lupa, examina perfeitamente todas as situações, inclusive é o peso que não se pode ter menos de 50 quilos, e só depois disso, dessa consulta exigente, é que que lhe dá a autorização para a doação. Para o voluntário. Mas tem, neste momento, os dadores vão aos vários pontos de recolha ou há dadores que só vão a um dos pontos? Como Não. É que... A dádiva de sangue é programada previamente. Nós fazemos por ano a calendarização das recolhas, com a colaboração dos hospitais da Universidade de Coimbra, para quem trabalhamos, e cada dador é livre de ir desde o Algarve até ao Minho, a qualquer local aonde se entender. Tem bilhete de identidade, é o suficiente, ou o cartão de dador. Mas pela vossa experiência aqui, nas ações de recolha, o que é que sucede mais? São dadores que se repetem em vários locais ou cada um vai aos seus locais? Não, não há muitas repetições. Sim. Isto é, cada um vai ao local normalmente onde reside. Em Pessegueiro do Voga, eu faço um apelo a Pessegueiro do Voga, mando para o padre, mando para os jornais, até para a soberania, sim, a dizer que é em Pessegueiro do Voga, no dia tanto de tal, uma colheita de sangue, etc. Já que estamos a falar de Pessegueiro do Voga, vai ser no próximo domingo. Pronto, é só para citar como exemplo. Sim, mas já agora divulgamos a 9 próxima às 13. ação. É sempre das 9 às 13 horas e não devem vir em jejum. Todos os dadores, uns aconselham os outros e, portanto, já sabem como é. Pronto. A programação é feita com antecedência. Eu já tenho a programação para 2023 há 4 ou 5 meses, portanto é feita com muita antecedência para ser aprovada, para ser discutida, para ser, enfim, publicada, divulgada pelos dadores e foi aprovada na altura, são todas aprovadas pelos hospitais da Universidade, o melhor Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e a partir deste momento da aprovação por ambas as partes é efetivamente aquele documento que é respeitado para esse efeito. Como é que se processa a dádiva de sangue? Há uma brigada que vem dos hospitais da Universidade de Coimbra, constituída por médicos, por técnicos, por administrativos, por enfermeiros e por pessoal geral, o suficiente para fazer as limpezas e etc. Exato. E depois, a nível da associação, tudo é, digamos, tratado com a entidade que recebe... Exatamente. No fim, eu por questões de saúde e de idade, eu ia a todas as colheitas, mesmo fazíamos também colheitas em São João do Monte e para o lado da Serra. Deixei de ir, não posso ir, porque eu tenho muitas doenças, além da diabetes e insulino-dependente, mas não é só, é muitas. Fui operado ao aneurisma da aorta abdominal, foi extraído no Hospital da Luz, em Lisboa, e portanto, hoje tem menos possibilidades de acompanhar... Carótida, etc. Sim. Tenho muito menos possibilidade, e além dos 82 anitos, sim, claro, que já tenho, de maneira que... Está ligado desde a fundação, não é? O grupo de dadores Eu fui um dos fundadores. Foi um dos fundadores com o Dr. Pinho Freitas. Com o Dr. Pinho Freitas. Foi ele o primeiro, como médico anestesista e transfusor do Hospital de Águeda, onde eu trabalhava, era o chefe da secretaria, e então convidou-me para eu ajudar. Como eu escrevia muito bem à máquina, sem olhar para a máquina, tinha uma experiência muito grande na datilografia, e então ele estabeleceu, aliás, pediu a uma organização de dadores de sangue que havia na Palhaça, que
foi a primeira que eu conheci, era um engenheiro cujo nome não me recordo, e pediu uns estatutos e adaptou-os aos nossos estatutos, que eu até trago aqui. Depois, eu datilografei e tal, e ele disse, olha, tu vais-me acompanhar sempre nas voltinhas que eu vou dar, porque vamos criar uma organização de dadores de sangue. Vai chamar-se Grupo de Dadores de Sangue e serei eu o presidente e depois se verá como é que vai ser. Teve 2 anos sem estatutos, sem aprovação de estatutos e etc. Mas depois, com a aprovação dos estatutos, passou-se a uma organização completa, com presidente, aliás, com direção, com Assembleia Geral, com Conselho Fiscal e etc. Tudo bem, tudo certo. Nós estamos a falar dos locais de recolha. Como é que isso se faz? São entidades que se candidatam ou é o grupo de dadores que vai à procura? Eu tenho aqui alguns um programa. Isto é assim, ninguém se candidata, ninguém tem que se candidatar. Nós é que tomamos a iniciativa de comunicar a cada um, depois disto, no dia tantos de tal, pedimos as instalações das juntas de freguesia, do JICA, por exemplo, que também fazemos no JICA, do cartório paroquial da Trofa, da freguesia da Trofa, e etc., do Instituto Duarte Lemos na Trofa. Nós, perante a calendarização das colheitas, fazemos com 20 ou 30 dias de antecedência o pedido da cedência das instalações. Com uma cartinha que já está. Eu estou a ver aí no documento que são muitas freguesias, as recolhas são feitas em muitas freguesias não estão repetidas. Do Conselho de Águeda, mas também de fora do Conselho. Por alguma razão? É a angariação. A vontade de angariar cada vez mais. Não é? Pessegueiro do Voga, por exemplo, como disse, é no próximo domingo, a 3ª deste ano, é uma das freguesias do Conselho de Severo de Voga, portanto, fora do Conselho de Águeda. Também já fizemos na Serra, na parte do Caramulo, em São João do Monte. Aí fazíamos também, de 3 em 3 meses, uma colheita de sangue, que foi anulada porque passou a não fazer sentido a distância que tinha que se percorrer nos hospitais da universidade para angariar, por exemplo, 20 unidades. Ficava muito caro com uma brigada constituída por tanto pessoal... Sim, como nós falámos há pouco. Exatamente. Portanto, pessoal a quem era preciso pagar ajudas de custo, com certeza. Falou há pouco que a pandemia veio diminuir o número de dadores. Muito. Por alguma razão, por as pessoas terem menos confiança ou por as pessoas não estarem tão sensibilizadas para a problemática da doação? Não. Primeiro, porque muita gente sofreu com o Covid. Depois, era obrigatório o uso de máscara e nem todos os respeitam. Portanto, depois, também os ajuntamentos, as pessoas não podiam contactar umas com as outras e, portanto, foi um período muito difícil. Mas já ultrapassámos essa fase. Ultrapassámos essa fase, mas há outras, por exemplo, a gripe A é tão má como o Covid-19. Mas acha que as pessoas estão menos, digamos, sensíveis à generosidade? Não. As pessoas não estão menos sensíveis. Sim. Mas não se querem sujeitar, muitas, não se querem sujeitar às consequências eventuais daquilo que pode acontecer, não é? E outras terão doenças motivadas por Covid ou por outras consequências que lhes impedem de fazer a doação. Mas a doação de sangue é um processo seguro, atendendo a que há uma consulta preliminar, não tem... É um processo seguro, mas depois do médico se pronunciar, isto é, até o médico se pronunciar,
muitas pessoas têm receio e não vão, não se inscrevem sequer. Os médicos pronunciam-se no próprio dia. Na própria ocasião. E demora muito tempo. Não, não. Exemplo, quem vai doar sangue, chega ao local, inscreve-se, tem uma consulta preliminar e depois... É imediato. Aquilo é em questão de minutos, não é? Quer dizer... E a agulha não dói. E a agulha... Não, alguns têm medo. É, no fundo, como dissemos há bocado, tirar sangue para análise, não é? É um pouco isso. Exatamente, um pouco isso. Mais demorado, mas enfim. Olha, e há vantagens para quem dá sangue? Um dador de sangue tem vantagens? O dador de sangue, a doação de sangue é gratuita e passou a ser gratuita. Antigamente dava-se até 500 escudos no tempo dessa moeda por cada doação. Eu mandei pagar no Hospital de Águeda, mais tarde eu fiz os últimos anos da minha carreira no Hospital de Aveiro, mas no Hospital de Águeda pagavam 200 escudos e passou a ser 500 porque os dadores passaram a exigir mais dinheiro. E foi muito difícil essa transição, deixar de pagar, mas não era legal pagar e não se passou a pagar. Passou-se a não pagar. Há uma forma de resolver essa questão. Há uns brindes que se podem dar. Há umas... nós, grupo de dadores de sangue, mandávamos fazer uns emblemas, muitas esferográficas, muitas coisitas, pronto, cascóis. Olha, este cascol, por exemplo, é dos dadores de sangue, mas eu também tenho direito a um, não é? No fundo, ficam também com uma recordação, com uma lembrança Era uma lembrança. Do gesto. Mas há mais. Embora os dadores sejam, para ter esse prémio, uma doação de 2 vezes por ano, pelo menos, e podem dar sangue de 3 em 3 meses, há uma isenção de taxas moderadoras nos serviços hospitalares. Hospitalares e centros de saúde. Portanto, os serviços de saúde, depois de 2 dádivas, cada dador, 2 dádivas por ano. Cada dador tem direito à isenção das taxas moderadoras. Portanto, é um prémio já bem jeitozinho. Sim, é uma regalia. Pois, sim. É uma regalia. Mas tem outros. Depois de 10 dádivas, tem um diploma como dador de sangue. Um diploma muito vistoso, que dá muito bem para encaixilhar. Depois de 20 dádivas, tem uma medalha de cobre e mais um emblema, mais um diploma. Depois de 20 dádivas, tem uma medalha de prata, mais um outro diploma. Há um reconhecimento progressivo, sim. E depois de 40 dádivas, tem uma medalha dourada, pesada mesmo, não é de ouro, é dourada. E outro diploma, que realmente já é uma honra. Sim, pelo menos fica registado e perpetuado o gesto. E depois, o que acontece ao sangue doado? Com o sangue doado, eles vão para os hospitais da universidade? O sangue doado vai para os hospitais, no nosso caso, sim, vai para os hospitais da Universidade de Coimbra, através da brigada que o leva. Ele tem que ser conservado no gelo. Sim. E depois é classificado o grupo, tirado o plasma e, por classificação do grupo, A, B, ou C, ou B+, B- e tal, há várias categorias de sangue, é conservado e administrado aos doentes que necessitarem. E são mais os doentes que necessitam do que as dádivas feitas, porque é frequente os dadores, os doentes necessitarem de sangue e não ter. É frequente, isso é algo que
que está a aumentar ou sempre foi assim? Neste momento já tenho a impressão de que se chegou ao termo dessa situação, que não vai progredir mais. Contudo, já há tempos, com efeito, desde que há uma redução das dádivas de sangue, que há muitas queixas de que o sangue faltou. Eu levei, já foi há uns anos, quando fui operado em Lisboa, nessa altura não se punha a questão, mas a minha falecida mulher já teve problemas desses. Esse problema. Mas o dador sabe que o seu sangue... Eu vi há pouco uma mensagem de um dador que recebeu a mensagem dos hospitais a dizer que o seu sangue tinha sido utilizado. O dador com frequência sabe que o seu sangue é utilizado? Normalmente, o dador é informado de que o sangue foi administrado. Normalmente. Sim. Mas é informado pelos hospitais, porque nós deixamos de ter contacto com o dador e com o sangue depois dele entrar nos hospitais. Pronto. Sim, aliás, foi esse o caso que eu vi e penso que foi na página do grupo de dadores, na vossa página do Facebook, que está lá essa mensagem de alguém que recebeu e que depois até deu conta à vossa associação. Exatamente. O grupo, antes da pergunta que eu queria fazer, em relação às políticas públicas de apoio e de reconhecimento e de regalias, acha que o Estado podia fazer mais? O Estado pode, com certeza, mas o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que é assim que se chama, a entidade com quem nós lidamos e a quem temos que prestar contas, concede-nos um apoio financeiro da ordem de alguns milhares de euros, consoante a produtividade que obtivermos no ano anterior. Isto é, se no ano anterior tivermos uma grande produtividade, o apoio é mais elevado. Se tivermos uma menor produtividade, o apoio, embora pedido, é cortado e é reduzido para importâncias mais menores, mais pequenas. Eu vou-lhe dizer o que é que se passou em relação ao ano de 2022. Nós temos que fazer a candidatura aos apoios financeiros. Eu pedi 6.200 euros para comunicações, isto é, telefone, fax, selos de correio, comunicações, pronto. Sim. E foi cortado em 20%. Para publicidade, fazer uns prospectos, para meter nas caixas do correio, fazer cartas e etc. Pedi 1.600 euros, cortaram 20%. Para IMI, nós temos uma sede própria. Da Praça do Município, já agora? Sim. Para o IMI, para despesas de funcionamento da sede? Despesas gerais de funcionamento. Sim. Pedi algumas dúzias de euros. Também foi cortado em cerca de 20%. Resultado, 5.300 euros que me deram para o ano corrente. Não chega. Não chega, Felizmente. E onde é que vão buscar o dinheiro? Nós temos doações, algumas doações. E temos um saldo positivo sempre de dinheiro que não é não é oficial, digamos assim. Não é de proveniência oficial. É de dádivas de pessoas que gostam da atividade e de rendimento de alguns capitais, e etc. Não tem sócios. A associação não tem sócios. A associação não tem sócios. Contudo, com cotas, obviamente. Contudo, não tem sócios a pagar. Sim, exatamente. Porque todos os termos dos estatutos, todos os dadores ficam a ser sócios. Todos os dadores só. Mas sócios não pagantes. Sim. Pronto. Por serem dadores de sangue, são classificados como sócios.
dadores de sangue através da Associação de Dadores de Águeda. Não é sócios de uma maneira geral. É sócios do grupo de dadores de sangue do Conselho de Águeda. Só. O grupo de Águeda integra a Federação Portuguesa dos Dadores Benévolos de Sangue. Quais as vantagens de fazer parte deste movimento? Olha, a associação chama-se FEPODABS. Não sei se está a referir-se à FEPODABS, porque há duas. Sim, a Federação... Há duas associações. É essa, o nome é um bocado complicado, então eu soletrei. É FEPODABS, Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue. Exatamente. Pronto. Não tem encargos, não se paga nada por isso. Sim. Portanto, os encargos são nulos e dá-nos muitas ajudas em termos legislativos e em termos gerais. Isto é, tudo quanto se passa acerca da dádiva de sangue, acerca das reuniões ministeriais quando envolvem assuntos de saúde, etc., que toquem na questão do sangue, eles dão-nos conhecimento e transmitem-nos muitas vezes partes das resoluções tomadas. Portanto, são muito úteis e, como são gratuitas, o Alberto Mota eu trato assim porque é um indivíduo extraordinário. Ele trata-me pelo meu nome e eu trato por nome. Sim, há confiança para isso. Exatamente. Exato. Ele vem aqui de vez em quando e eu, quando vou a Lisboa, não deixo lá ir também e, portanto, temos uma certa determinada confiança. É muito boa pessoa e é muito útil naquilo que faz na FEPODABS. Portanto, é muito vantajosa a nossa inscrição nesse organismo. A ideia que eu tenho, quando a associação foi fundada em 88, é que era uma altura problemática em termos de sangue, quer dizer, não havia, inclusive nós tínhamos que importar sangue e houve até sangue contaminado e tal. Isso foi totalmente ultrapassado também com a ajuda desta federação? Sim. Eu lembro-me perfeitamente da situação. A importação resultou, muitas vezes, em acidentes gravíssimos com sangue contaminado. Isso está perfeitamente ultrapassado. Já não se fala nisso. Evoluímos muito nesse aspecto. Evoluímos completamente nesse aspecto. Mas ainda importamos sangue? Não. Não importamos sangue? Não. Temos sangue para a necessidade? Às vezes há necessidade de um certo aperto, isto é, às vezes há necessidade de insistirmos muito com os dadores no sentido de o estoque não baixar, porque é ótimo ter-se um estoque de X%, 2 ou 3 ou 4% de unidades em cada hospital. Sim, para qualquer eventualidade. Mas, em regra, não se voltou a essa situação. Diga uma coisa, têm sido suficientes as campanhas de divulgação? É preciso fazer mais? E que entidades podem colaborar convosco para as campanhas de divulgação podem não ser suficientes, mas são indispensáveis. Porque os dadores têm de tomar conhecimento e, muitas vezes, nós utilizamos os contactos. Temos uma ficha para cada dador. Cada dador, eu não trouxe nenhuma ficha, por acaso. Tenho-os no computador, todas estão no computador. Tenho um programa extraordinário feito por técnicos de informática. De informática, mas não é. Estava para dizer a localidade. Ok, mas diga-me uma coisa, portanto, cada dador tem, digamos, uma ficha com todo o registro? Tudo. Tem todo o registro das dádivas feitas, das vezes que compareceu e foi rejeitado por uma razão ou por outra qualquer. Tudo. Eu, quando o dador atinge as 10 dádivas, sou eu mesmo que peço o diploma. O diploma das 10 dádivas. Quando ele faz as 10, 20, sou eu mesmo que peço o diploma das 20, mais a medalha de cobre, e etc. Os dadores são uma pessoa pessoal. Eu sei tudo dos dadores, de cada dador. Sr. Cesário, diga-me uma coisa.
Nós falámos do Governo, precisava de mais apoio? Acha que a Associação, o Grupo de Dadores, neste momento, precisava de mais apoio, precisava de que a sociedade se envolvesse mais? Sente-se, de certa forma, sozinho a fazer esse trabalho? Eu sinto-me sozinho, principalmente porque sou uma pessoa doente, principalmente porque já tenho 82 anos e tenho a minha vida por um fio. Isto é, eu levanto-me todos os dias às 6 horas, 6 da manhã. Vivo com o meu filho, como disse. Ele também se levanta a essa hora, porque trabalha no Val de Gro e tem que se apresentar às 7 ou 7h30, qualquer coisa assim. E eu levanto-me quando ele. E tem uma vida ativa, mantém-se banhinho ativo. E tal, e tomo um pequeno almoço, não bebo, só bebo água e leite de manhã, só leite. Como um pão com becel e de caminho a minha filha telefona-me às 8 horas certas. A perguntar como é que eu passei a noite e tal. Aquela conversa de pai para filho e filho para pai. Pronto. A seguir, vou ao cemitério. Isto é vida pessoal que eu passo todos os dias. Todos os dias. E depois vai para os dadores, para a sede. Depois vou à igreja um bocadito, vou buscar o pão para o outro dia e já não saio mais senão para os dadores. 9h30 por aí estou nos dadores. É uma vida dedicada aos dadores. Todos os dias. Mas acha que é necessário, portanto, necessário mas o que é preciso fazer para que as pessoas se aproximem da associação e que consigam dar continuidade ao trabalho que vocês estão a fazer? Eu trago aqui até o relatório das contas do ano passado. Funções que competem e tal. As funções do Grupo de Dadores de Sangue do Concelho de Águeda, por motivos que não lhe podem ser imputados, deixaram praticamente de ser cumpridas. Desde há mais de 2 anos a esta parte que esta Associação de Dadores, classificada como instituição de utilidade pública, não só pôde dar cumprimento a um número muito limitado de recolhas de sangue, que é o seu objetivo principal, vendo assim a sua produtividade extraordinariamente reduzida. Por outro lado, os membros das associações dos órgãos sociais, com exceção do presidente da direção e de mais 2 ou 3, não manifestou qualquer interesse em saber como decorriam as coisas e quais os resultados, o que também muito se lamenta. A grande maioria desses membros aceitou ser de novo candidato ao mandato de 2022 para 2024, pelo que os seus nomes constam da lista A, que nesta Assembleia vai ser votada. Espera-se que, se forem eleitos, o seu comportamento seja de compromisso pelo correto desempenho das funções que lhes cabem, de modo a que não seja só o Presidente da Direção e poucos mais, como até aqui tem sucedido, a exercer esse trabalho. Esperemos que as coisas mudem, não é? Agora, tem números sobre a produtividade, falou-me várias vezes em produtividade, a produtividade anual, quanto é que as vossas ações resultam em quantos litros de sangue? Tem ideia disso? Tem essa contabilização feita? Eu tenho número de colheitas, mas não, em litros não, 405, em frascos, 450 centímetros cúbicos. Ok. Nós temos e para finalizar, temos uma colheita de sangue no próximo domingo em Pessegueiro de Voga. Que é a sua terra natal. Exatamente. Então, qual é o apelo que deixa às pessoas? Eu queria fazer um apelo às pessoas que estão a ouvir-me. Primeiro, dizer que sou natural de Pessegueiro de Voga, como sabem muitos, outros não sabem, e que gostaria muito que todos os dadores e não dadores, as pessoas que tiverem consideração pelas pessoas doentes, respeito pelas pessoas doentes e que tenham a coragem, entre aspas, de se apresentar e fazer a sua inscrição no próximo domingo, dia 18, que é um ato que significa, com certeza,
um bom Natal, passagem de um bom Natal e de uma consciência tranquila perante os doentes que têm necessidade do sangue. Sr. Cesário, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui connosco na plataforma associativa. Votos de sucesso para as iniciativas e continuação de bom trabalho à frente do Grupo de Dadores. O nosso programa hoje fica por aqui. Voltaremos com uma nova associação de serviço público para a semana. Então, até para a semana.